convidado de hoje para o Diálogos Públicos é Rubens Pereira Júnior, advogado, mestre em Direito Constitucional e deputado federal pelo Maranhão. Com uma trajetória política iniciada aos 22 anos como deputado estadual, Rubens já exerceu 5 mandatos parlamentares e ocupou cargos de destaque no governo do Maranhão, como secretário de Cidades e de Articulação Política. Atualmente é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados e tem se destacado por sua atuação em comissões importantes, como a de Constituição e Justiça. Reconhecido por seu compromisso com a democracia e os direitos sociais, foi eleito 5 vezes o melhor deputado federal do Maranhão pelo Prêmio Congresso em Foco. Sejam bem-vindos ao Diálogos Públicos. Hoje temos a honra e o prazer de receber o deputado Rubens Júnior. Deputado, é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço ao seu gabinete e principalmente ao senhor por participar aqui conosco dessa conversa. E eu já gostaria de passar a palavra já com uma pergunta para o deputado que se manifesta publicamente já sobre o assunto, mas gostaria de ouvir melhor o senhor. O senhor disse em alguns momentos, né, que as ações que levaram ao 8 de janeiro, como ele se consumou, são ações que visivelmente seriam coordenadas. Como o senhor avalia isso? É porque a gente não pode olhar o 8 de janeiro como uma fotografia. Não é apenas o que aconteceu naquele dia, mas todo um filme. Especialmente no que aconteceu a partir da eleição do presidente Lula. Quando o presidente Lula vence a eleição, há uma reunião onde as pessoas ligadas ao ex-presidente Bolsonaro decidem impedir que o presidente Lula tomasse posse. E aí começaram interdições nas estradas e rodovias federais, teve plano para fechar as refinarias para causar um desabastecimento, teve intervenção das polícias rodoviárias, caminhoneiros e várias tramas golpistas. Nós tivemos muita gente indo para frente dos quartéis para pedir para o quartel intervir e impedir a posse do presidente Lula. Nós tivemos bomba no aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro. Brasília é uma cidade central e daqui escoam muitos passageiros Brasil afora, ainda mais na véspera de Natal. E ainda assim teve alguém que resolveu colocar uma bomba lá no aeroporto de Brasília, num caminhão cheio de combustível para explodir. E a gente, inclusive, teve a oportunidade de fazer esses questionamentos quando da CPMI. E a gente perguntava, qual era o objetivo disso? Criar um caos social e impedir a posse do presidente Lula. Nós tivemos minutas golpistas com vários tipos de decretação de intervenções federais, estado de sítio, estado de defesa, GLO, tudo para impedir a posse do presidente Lula. O plano era impedir a posse no dia 1º, só que no dia da posse tinha muita gente, foi uma posse democrática. E aí eles retardaram essa tentativa golpista. Culminou no dia 8, primeiro domingo após o presidente Lula tomar posse. E no dia 8, eles invadiram a sede dos 3 poderes. Aqui é que você tira o caráter político partidário. Se fosse contra um governo, era legítimo. Se fosse uma pauta de saúde, de educação, de emprego, tudo isso podia. Mas não, o que houve foi a invasão à sede dos 3 poderes. Foi invadido o Palácio do Planalto, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, Câmara e Senado. Então isso não é contra um governo, isso é contra o Estado Democrático de Direito. E essa tentativa de ocupação chegou ao ponto de ter essa invasão, muita vandalização, e eles esperavam que as Forças Armadas ainda encampassem apoio e consumassem o golpe de Estado. Essa invasão só foi paralisada quando o presidente Lula decretou a intervenção no sistema de segurança do Distrito Federal. Isso tudo nós apuramos no inquérito da Polícia Federal, TCU investigou porque teve muito dano ao patrimônio público da União, nós tivemos muita correição por parte da Controladoria, vários servidores públicos participaram, nós tivemos uma denúncia da Procuradoria-Geral da República e nós tivemos uma investigação pelo Poder Legislativo, uma comissão mista de inquérito, onde deu muita publicidade e todos esses fatos ficaram evidentes de que eles estavam entrelaçados. Então não tem outro nome que não uma tentativa de golpe de Estado. E essa conduta é tão grave que o legislador resolveu colocar como crime tentar dar um golpe de Estado. Uma vez consumado... Se consuma na tentativa, não se consuma no golpe de Estado. Porque se tivesse o golpe de Estado, não tinha nem judiciário para poder julgar depois, não tinha poder legislativo. Em regra, as primeiras porradas num golpe de Estado são em 2 vítimas, em regra. É a imprensa
e o Poder Legislativo. O Congresso normalmente é fechado. Então o simbolismo é que no dia 8 foi a tentativa de golpe. No dia 9, a Câmara dos Deputados estava votando o decreto de intervenção federal. Eu fui o relator. E ali era para dar uma resposta de que as instituições brasileiras não são formadas de tijolo e cimento. Quebraram os vidros, as paredes, danificaram o patrimônio público, mas as instituições seguem fortalecidas. No dia 9 também, todos os governadores, independente de partido político, e todos os ministros do Supremo Tribunal Federal desceram a rampa com o presidente da República, mostrando justamente que estava todo mundo unido. Então, de um lado, há essa narrativa de que foi uma tentativa de golpe de Estado, que só parou com o decreto de intervenção e que tem que apurar responsabilidades e aplicar a lei. De outro lado, há a seguinte tese: eram umas velhinhas com Bíblia na mão que estavam fazendo uma manifestação política e alguns poucos se excederam. Durante a CPMI ficou bem claro de que essa tese das velhinhas inocentes não merecia prosperar e sim que houve esse ato extremamente articulado. Tinha quem financiava, tinha quem divulgava nas redes, tinha quem esperava as Forças Armadas. Registre-se. Na hora final, as Forças Armadas torciam pelo golpe, mas não participaram dele. Se nós não tivemos o golpe consumado é porque as Forças Armadas não embarcaram, é importante a gente registrar. O decreto de intervenção federal também foi crucial para o desfecho daquela invasão à sede de 3 poderes, e tem que ficar algo educativo, de que mexer com a democracia no Brasil é crime com penas altas, que, portanto, eles têm que ser julgados, têm que ser processados, julgados e condenados. Até aproveitando essa sua resposta agora, já no final, o senhor em diferentes momentos tem se manifestado positivamente em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal nesse momento. Como que o senhor avalia a atuação do Judiciário como um todo até agora e como que é possível, né, imaginar que essa atuação possa de alguma forma resgatar a confiança do cidadão nas instituições públicas e na democracia? De forma geral, o cidadão confia nas instituições. Quem não confia são aqueles mais radicais, os terraplanistas, aqueles que acham que a Terra é plana, que acham que se vacinar a pessoa vai virar jacaré, aquele que pega o celular e vai fazer uma oração para um pneu. Esse aí não tem jeito, esse aí é irrecuperável. O radical tem que ser isolado. E hoje tem 10, 20% da sociedade que são radicais. O cidadão médio, ele não está muito preocupado com isso. Ele confia nas instituições e ele sabe que é o corre dele do dia a dia que vai garantir a melhora de vida dele. Ele quer saber de ter uma educação melhor, uma saúde melhor, um transporte melhor. Ele está preocupado com a pauta do mundo real. Mas o Supremo, que também é vítima, também foi alvo dessa tentativa de golpe de Estado, tem respondido dentro da Constituição. E esse é o parâmetro que nós esperamos. Nós não queremos um Supremo nem além da Constituição, nem a quem. Nós queremos um Supremo que respeite a Constituição, que é o que dá estabilidade para a nossa sociedade de uma forma geral. E até aqui o Supremo tem se comportado dentro da Constituição Federal. As penas são altas? São. Tem deles que pegaram até 14 anos. De mais de 1.000 denunciados, deve ter algo em torno de 100 que pegaram acima de 14 anos. Ou seja, 10%. A maioria foi condenada a 1, 2 anos. Isso pouca gente fala, mas é importante deixar claro. Naqueles que tinham pena de até no máximo 4 anos, ainda tiveram a chance de fazer um acordo de não persecução penal. De 500 e tanto que estavam nessa situação, metade aceitou e metade não aceitou. O acordo para não ser processado, a pessoa tinha que fazer curso de democracia, ok, passar 2 anos sem redes sociais, ok, e pagar uma multa lá para reparar o dano causado. Só isso. Quem não aceitou, de fato, ao meu ver, era aquele pessoal mais raivoso, mais radical. Mas, repito, 90% das pessoas foram condenadas, em média, 1, 2 anos de... Nem é prisão, com uma pena de 2 anos, tem outras restritivas de direito, e apenas 10% dos presos, dos denunciados, estão sendo condenados a penas altíssimas. O que nós não podemos permitir agora, Rafael, que o Supremo seja intimidado, que o Supremo seja emparedado. E há hoje 2 tentativas de intimidação do Supremo Tribunal Federal. Uma é internacional, onde o filho de um dos denunciados vai até os Estados Unidos e pede ajuda para o Trump, para Elon Musk, para não sei quem, que pede bloqueio de bens, uma verdadeira, de alguma forma, retaliação institucional, internacional, que tem como objetivo intimidar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso nós não podemos aceitar. E um segundo tipo de constrangimento é um projeto de lei de anistia, que eu tenho dúvida da viabilidade jurídica de anistia em crimes contra o Estado Democrático de Direito.
Nós temos um precedente, inclusive, do ministro Toffoli, quando foi o caso da graça do Daniel Silveira, ele disse, não cabe graça em crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, talvez também não caiba anistia, por mais que não haja expressa previsão constitucional, mas é razoável que seja um crime inextinguível. Tu entendeu? Que não caiba anistia em crimes contra o Estado Democrático de Direito. Além disso, há uma dúvida quanto ao momento. Eu entendo que é uma interferência indevida do Legislativo, uma anistia de um processo em curso. Anistia, em regra, é para quando já há um crime, quando já há uma sanção, quando há trânsito em julgado. E aí o Poder Legislativo normalmente tem dado anistia em caráteres humanitários. Olha, quem tem 80 anos e o crime não foi grave, vai lá, vai para casa que está perdoado, que está anistiado. Ou então, é um crime político, mudou a política, está anistiado. Neste caso, não são crimes políticos. São crimes do Código Penal, não foi por conta da opinião política deles. Foi por conta de uma invasão à sede dos três poderes e uma tentativa de depor um governo legitimamente eleito. Não é um crime de opinião política, é um crime de fato de dano ao patrimônio, é um crime de fato de tentar dar um golpe de Estado e que, portanto, não há um certo exagero do Poder Judiciário. Repito, hoje a tentativa de um projeto de lei de anistia, ao meu ver, ele inconstitucional, não deve prosperar. Não deve prosperar se aprovado, mas hoje nem voto para ser aprovado não tem. A Câmara dos Deputados, que é por onde se inicia o projeto, claramente não está com vontade de avançar neste tema. O que nós queremos é que o processo continue. E o melhor de tudo, nós defendemos a Constituição para todos. Eu sou adversário político do ex-presidente Bolsonaro, mas eu defendo que ele tenha todos os direitos e garantias constitucionais preservados. Ele tem direito à ampla defesa, ao contraditório, à presunção de inocência, prisão só ao final do processo. Tudo aquilo que eles não defendiam antigamente, eu continuo defendendo, porque a coerência é estar seguindo a Constituição. Independente de eu gostar ou não gostar, a Constituição vale para todos. Até aproveitando, mais uma vez, essa resposta, o senhor como vice-líder do governo, como tem avaliado o clima no Congresso como um todo, a partir do momento em que as investigações avançaram sobre o ex-presidente e aliados dele? O clima continue. Este é um assunto que não cabe para a política, esse é um assunto que cabe na polícia e agora no judiciário. Então nós temos que separar o que é debate político, que é válido, é amplo e tem que ser assim, do que é o debate eminentemente jurídico-processual. Esse debate está fora da política. Esse debate tem que ser julgado com base nos autos, no que consta no processo. A denúncia, extremamente grave, já foi recebida por unanimidade. Todas as preliminares foram derrubadas. Eu tenho percebido que a defesa dos denunciados tem focado numa defesa política e não numa defesa técnica. Em regra, quem foge da defesa técnica tem péssimos resultados ao final dos processos judiciais. E o que nós esperamos? Que o judiciário julgue de forma independente, respeitando aquilo que está previsto na Constituição. Então, pela gravidade dos fatos que constam na denúncia, pela robustez das provas, pelo que nós vimos ao longo da investigação, acho improvável que o ex-presidente Bolsonaro não seja condenado. Quando esse é um tempo do judiciário, nós da política não devemos nos intrometer nesse assunto. E com o avançar desse processo, agora uma vez recebida a denúncia, enfim, se consumando, formalizando a acusação e o processo em curso, a tendência, o senhor vê aqui uma tendência a uma polarização maior, ou vai ser possível recompor o diálogo com a oposição? A polarização aumenta não é em função do processo. A polarização aumenta à medida que se aproxima a eleição do ano que vem. Então é normal que todo mundo vá subindo o tom à medida que chegam os projetos eleitorais. E a nossa estratégia enquanto governo são duas. Uma, isolar os radicais. Esses 20% da Câmara, esses 100 que acreditam que a Terra é plana, nós não queremos diálogo. Com o centro democrático, que ora está com a gente, ora não, nós temos que dialogar. Parte desse centro concorda com a gente na política social, na política econômica nem tanto. Mas aí nós vamos construindo convergência. Então o desafio, isolar os radicais e dialogar com o centro. Isso é o primeiro passo. O segundo passo, por parte do governo, ele sabe que o mais importante é focar na vida real das pessoas. A vida do cidadão não muda com anistia, sem anistia, não muda com prisão ou não de Bolsonaro, com processo. O que, ao meu ver, muda, e aí é a prioridade do governo esse ano, por exemplo, é a isenção do imposto de renda para quem ganha R$5.000. Isso é muito importante. O que é importante é o PAC, que vai ser anunciado uma nova etapa, ou seja, mais estrada construída, mais creche, mais UBS, mais malhas urbanas sendo recuperadas. Essa é a política do mundo real, é com isso que o governo tem que se ater.
O que o governo tem que estar preocupado é com a inflação que subiu ano passado e a gente tem que estancar. O que o governo tem que estar preocupado é com o número de empregos que vem crescendo mês após mês, semestre após semestre no país, que é a pauta do povo, a pauta do mundo real. Da vida real. Né? É isso, não das que redes sociais. Não das redes sociais. O governo passado perdeu quando ficou preocupado só com o cercadinho. A gente tem que estar, além do cercadinho, preocupado em, de fato, melhorar a vida das pessoas. E já aqui pegando um gancho nisso, no mundo real, no mundo das políticas públicas, aqui mudando um pouco o nosso tema, mas não muito, como que o senhor vê, quais são os principais riscos para as políticas públicas com o orçamento atual e com a própria execução orçamentária? Quais riscos o senhor enxerga para as políticas? Em primeiro lugar, a gente tinha que ter um orçamento que fosse real. Um orçamento condizente com o governo que existe. Hoje existe um governo, tu pode não gostar dele, ok. Mas existe um governo que tem política de educação, como é o Pé de Meia, que tem construção de creche, que tem política de saúde, com farmácia popular sendo ampliado, que tem programa de geração de empregos. Hoje existe um governo. Tu nunca teve tanta recuperação de rodovias federais como está tendo agora. E o governo funciona. Para um governo funcionar tem que caber dentro do orçamento e antes não cabia. Era a tese do Estado mínimo. Então era um governo com pouquíssimo investimento, com poucos programas sociais e, ao meu ver, piorava a vida do povo. Tanto é assim que o ex-presidente foi o primeiro a não ser reeleito desde que foi instituída a reeleição e ele disputou. Então de 98 para cá, o único que pôde disputar a reeleição, disputou e perdeu a eleição, foi o ex-presidente. Agora há governo. Então o primeiro desafio era compatibilizar. Só que o orçamento que tem que existir no mundo real também tem que vir agregado a ele responsabilidade fiscal. Também não é uma peça de liberou geral, gasta à vontade, porque isso traz efeitos ruins. Então o governo tem tido responsabilidade fiscal, o déficit nos 2 primeiros anos ficou dentro do esperado e a meta para esse ano é ser déficit zero. Portanto, o governo não vai gastar mais do que arrecadar. O objetivo com isso é baixar a taxa de juros, reduzir a inflação, melhorar a vida do povo. Nós tínhamos um problema na execução do orçamento no que diz respeito às emendas parlamentares, por falta de regulamentação. Não havia uma base normativa que deixasse claro o que pode e o que não pode nas emendas parlamentares. Essa é uma pergunta que eu já ia fazer. Por favor. E o nosso desafio foi regulamentar. Eu fui o autor da lei complementar que regulamentou a execução das emendas parlamentares. Agora nós sabemos exatamente os tipos de emenda. Emenda individual, deputado destina 50% para a saúde, 50% para uma área que lhe for conveniente. Temos a emenda de bancada. Essa, Rafael, é por estado. Então, a bancada do Maranhão tem uma emenda que ela pode destinar para obras estruturantes no Maranhão. A bancada de São Paulo tem outra emenda, a do Rio Grande do Sul, a do Pará, e assim sucessivamente. E nós temos as emendas de comissão, que essas são temáticas. Tem a emenda da saúde, da educação, da agricultura, do esporte. Então hoje nós sabemos as regras e a identificação de cada emenda. Deixou de ter orçamento secreto. Não existe mais nenhuma emenda que não tenha um deputado dizendo eu sou o autor dessa emenda. Esse recurso, eu é que estou fazendo essa destinação. Eu, por exemplo, no Maranhão, adoro dizer todos os recursos que eu estou destinando. Tem gente que tem vergonha. Parece que está fazendo alguma coisa escondida ou mal feito. Eu sou contra criminalizar as emendas parlamentares. Eu sou contra criminalizar a política. Sou contra criminalizar a execução do orçamento. Se tem mal feito, é caso de polícia. Vai para a justiça. Mas, em regra, tem ajudado muito a levar políticas públicas para lugares que não existiam. Então, hoje está respeitado a rastreabilidade, portanto, toda emenda tem um autor identificado e foi dado muito mais transparência para essas emendas parlamentares. Resolvemos todos os problemas? Não, mas o modelo de hoje é muito melhor do que o modelo do ano anterior. A gente viveu num período recente uma tentativa de se criminalizar a política. Sim. E as consequências... O resultado foi ruim. As consequências a gente sabe quais foram, né? Mas aqui ainda tocando a questão das emendas, né, só para encerrar esse ponto, eu queria saber sua opinião com relação à transparência delas. O senhor já disse aqui o que avançou, né? E como que o senhor enxergou esse impasse em torno dessa definição, para se chegar a essa definição, que contou inclusive aí com uma atuação importante do Supremo Tribunal Federal? Houve um impasse por falta de regulamentação. A ausência de regulamentação traz como problema justamente visões diferentes na hora de executar. E isso desagou no Supremo Tribunal Federal, antes com a ministra Rosa Weber, depois com o ministro Flávio Dino. E houve um excelente caso, um excelente exemplo de diálogo institucional. Sentou à mesa a AGU e Casa Civil pelo Executivo, os ministros do Supremo, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Um diálogo institucional. Isso dá, isso não dá. A resposta definitiva saiu da lei,
que é de onde devem sair as respostas. A resposta não deve sair de uma decisão do Supremo ou de um decreto do Executivo. A resposta final saiu da lei. A lei aprovada nas duas casas, sancionadas pelo presidente da República. É possível até que haja um controle de constitucionalidade depois, mas como houve esse diálogo prévio, entendo que a essência da lei será preservada. Então foi um avanço muito positivo e hoje há transparência. Toda emenda individual, o parlamentar tem que dar publicidade quando destina a emenda. As emendas de bancada tem que ter uma ata registrando como cada parlamentar se posicionou. E as emendas de comissão, antigamente, o presidente da comissão encaminhava para o executivo. Aí não tinha transparência. A partir de agora, essas emendas terão que ser votadas. Quando é votada, é numa reunião aberta da comissão, onde toda a sociedade pode acompanhar. Além disso, nós deixamos ainda mais claro que todo e qualquer recurso público da União tem que ser acompanhado posteriormente pelo Tribunal de Contas da União, porque havia um impasse, é do Estado, é do município, quem fiscaliza é o TCU, e também nós demos a determinação de que todos esses recursos vão para o portal da transparência. Então, é algo que não está perfeito, mas que melhorou muito, garantindo a transparência e a rastreabilidade, que são determinações constitucionais. Ótimo. Deputado, uma última pergunta, infelizmente a gente já está encaminhando para o final, é muito bom te ouvir. Deputado, a gente vive uma federação bastante desigual, né? O Brasil é um país ainda bastante desigual. Quando a gente fala em desigualdade aqui, a gente olha para os municípios são bastante desiguais entre si, né? E a gente se preocupa aqui em como esses municípios vão conseguir implementar políticas públicas. A gente está falando aqui o tempo todo de capacidade estatal, capacidade desses municípios de implementar políticas públicas. Como que a gente pode, no âmbito da União, pensar essas questões e buscar proteger essas políticas públicas no orçamento e na execução desse orçamento? Aí, e uma última pergunta, porque eu acho que tem a ver com essa, como que a sua atuação no Congresso Nacional ela tem se orientado em torno dessas questões aqui? aí é uma briga política permanente. Em regra, a gente fica naquele jogo de cobertor curto. Se tu cobre a cabeça, tu descobre os pés. Se tu cobre os pés, tu descobre a cabeça. E esse é o orçamento. Só que as cidades mais organizadas, os grandes núcleos urbanos, têm tido preferência nesse cobertor. Nosso desafio é cumprir a determinação constitucional de combater as desigualdades regionais, de erradicação da pobreza, que isso está como fundamento da Constituição, fundamento da República Brasileira. Então essa briga se dá no dia a dia. Não tem uma pauta definida. Em todo lugar, em todas as votações, sempre tu tem como estar decidindo se é um projeto que vai ser progressivo ou regressivo. Vou te dar um exemplo de progressividade positiva. Nós aprovamos a reforma tributária, onde você desonerou, você deixa de tributar a renda e você deixa de tributar o consumo e aumenta a tributação da renda. Porque o consumo afeta a todos igualmente. E isso é um sistema regressivo, que quem tem pouco paga muito e quem tem muito paga nada. Então, nosso desafio era justamente inverter essa lógica. Vou te dar um exemplo de uma atuação nossa. Hoje, os fundos constitucionais são extremamente importantes. Sem eles, muito do que é desenvolvido de pesquisa ou de ações não estaria acontecendo como está. A gente apresentou um projeto de lei para dar prioridade para esse fundo seja investido nos municípios que têm menor IDH. Ou mesmo que os próprios municípios pudessem acessar esses fundos constitucionais, que muitas das vezes há uma devolução do recurso porque não foi gasto da forma devida. Então isso tudo mostra que tem que ser uma luta diária, permanente, cotidiana, em qualquer projeto, do menos importante ao mais importante, porque o desafio de todo e qualquer político no país deve ser o combate das desigualdades. Tu combate a desigualdade, inclusive, aumentando a produtividade, tu combate a desigualdade gerando mais riqueza, tu combate a desigualdade combatendo essa regressividade, por exemplo, nos tributos ou mesmo nas políticas públicas. Então, acho que esse tem que ser o norte de todos nós a cada instante e pelo menos o nosso mandato tem sido voltado para isso. Tá ótimo, deputado. Gostaria aí de te ouvir muito mais, né, se fosse possível, mas o senhor fica à vontade para passar uma mensagem não só para os seus eleitores, que o senhor representa muito bem, mas para o cidadão no Brasil que te acompanha, não só nas redes sociais, mas a sua atuação muito importante aqui na casa. Fica à vontade, deputado. Tem duas coisas que eu mantenho desde o meu primeiro dia de mandato, faz tempo. Já vou completar, esse já é meu 5º mandato, 3º de deputado federal, 2 de estadual, mas duas marcas que eu sempre tento manter são a coerência e a esperança.
Coerência em estar do mesmo lado do rio, do mesmo lado da política, estar com minha ficha limpa, continuar produzindo bastante para o povo brasileiro e, no meu caso, para também o povo maranhense. Então, manter a coerência tem sido difícil, mas é algo que é inegociável para mim. Além disso, é a esperança de que o nosso trabalho pode melhorar a vida das pessoas. São batalhas importantes, desde melhorar a execução do orçamento, desde combater e defender a democracia, desde combater as desigualdades, mas esperançoso que é só através da política que a gente consegue ter alguma melhoria. Sem dúvida. Então, por mais difícil que seja, a gente mantém a esperança de que o melhor ainda está por vir e, sem dúvida alguma, a gente está contribuindo nesse sentido, nessa direção. Muito obrigado, deputado. Mais uma vez agradeço ao gabinete, toda a atenção, em especial ao senhor. E a gente se despede, então, do Diálogos Públicos hoje. Muito obrigado. Prazer.